Bom dia, eu sou William Lira e no programa Segurança e Cidadania de hoje vamos conversar sobre combate à impunidade. E para conversar conosco sobre esse tema, contamos com a presença do Dr. Vitor Hugo de Azevedo, que é promotor de justiça e presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Dr. Vitor Hugo, obrigado pela presença. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação, William, participar desse programa, até porque a CONAMP reconhece o papel social que o Segurança e Cidadania tem representado nesse momento ímpar da sociedade brasileira. É uma satisfação estar aqui. Dr. Vitor Hugo, no Congresso Nacional, para ser mais específico, na Câmara dos Deputados, tem um projeto de lei que reformula por completo o Código de Processo Penal. Qual é a importância desse debate para a sociedade com relação a esse tema, combate à impunidade? Me parece, William, que é fundamental. Nós vivemos num país ou numa realidade em que o crime prepondera. Os índices de criminalidade do Brasil são vergonhosos, as taxas de elucidação dos crimes são vexatórias, a falta de confiança da sociedade nas instituições do Estado, representado pela subnotificação, o sujeito sequer vai a um órgão do Estado registrar a ocorrência de um fato criminoso. Quando aquele indivíduo é vítima de um crime, ele opta por nem registrar, por descrença na solução. Por estar absolutamente descrente na capacidade do Estado de resolver o problema. Então, e aliás, na questão das escassas verbas públicas, nós estamos vendo aí vamos dizer assim, um festival de notícias que dão conta de que uma parcela significativa do poder político se apropriou do Estado. Então, essas questões todas, conjugadas à impunidade, revelam esse momento caótico que o país está vivendo e que a sociedade tem que efetivamente participar para tentar construirmos uma solução, uma viabilidade, um caminho que nos retire desse atolador. Perfeito. E até colocava o senhor que, nesse ano de 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso, em abril, ele disse uma frase assim: não é sensação de impunidade, vírgula, é impunidade mesmo. Ou seja, ele se referiu não só ao caso específico que ele estava analisando, que era aquele habeas corpus do ex-presidente Lula, mas ele se referiu ali ao sistema de segurança pública como um todo. Então, o senhor concorda com essa afirmação? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos vivendo um momento em que a impunidade é a regra, e algumas reformas, como essa do Código de Processo Penal, a que tu te referiste, embora ela, em alguns aspectos, tenha avançado na modernização da legislação, em outros, ela também peca por errar o alvo que deveria atingir. Nós estamos preocupados com os altos índices de impunidade. E a reforma tem um viés garantista, de garantia do cidadão, do acusado, o que é importante, mas, quem sabe, um pouco desmedida. Ou seja, desequilibrando a balança, dando mais poderes para o acusado do que propriamente para o Estado. Olha, um Código de Processo Penal, ele tem duas funções básicas. Uma é de proteger o cidadão contra a fúria do Estado, contra as ações do Estado, dar garantias ao cidadão que ele tem instrumentos para se defender. Agora, o outro é propiciar que o Estado tenha instrumentos para punir os crimes que acontecem no seu território. E é essa parte que vem mostrando o maior déficit, pelo que a gente percebe, né? Eu acho que se a gente tivesse uma balança que medisse esses dois itens que compõem a função do processo penal no Estado moderno, eu acho que a balança penderia para o lado do garantismo, para o lado do resguardo aos direitos do acusado, e ficaria a dever, no sentido de propiciar ao Estado instrumentos de combate efetivo à criminalidade. Perfeito. Então nós vamos até mostrar para o cidadão que está nos acompanhando, ou seja, que em 2017 o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Ministério da Justiça, eles editaram diversos atos comprovando que o índice de esclarecimento, de elucidação dos homicídios, ele variou de 5% a 8% no Brasil, isso com uma média nacional, né? Ou seja, como dar uma resposta para isso? O que mudar? Por que um índice de esclarecimento tão baixo sobre um crime tão grave? Esse é um dado estarrecedor. Embora ele seja parcial,
é utilizado internacionalmente como critério para medição do grau de segurança de uma sociedade o combate aos homicídios. E o índice máximo que o Brasil conquistou nesse item é essa cifra de 8% de elucidação dos casos. O que é algo assim comparável a sociedades mais pobres, mais antidemocráticas. Tem países na Europa que chegou a 70%, 80% de esclarecimento. E aqui... Então, é nesse aspecto que realmente a gente tem que voltar os olhos para essa reforma do Código de Processo Penal, porque me parece que tem muita coisa a corrigir para que a gente possa efetivamente utilizar esse instrumento como algo de avanço para a segurança pública e para o combate à criminalidade e para o fim da impunidade. Agora, esclarecimento está ligado à investigação. E sobre o modelo de investigação que existe no Brasil? Ou seja, quem pode investigar? O modelo adotado, ou seja, o conhecido inquérito policial, ele é semelhante em outros países? Está correto? O que poderia ser aperfeiçoado nesse aspecto de investigação para dar maior efetividade? A notícia boa é que no projeto original de Código de Processo Penal constava lá uma vedação ou uma restrição para que o Ministério Público pudesse fazer investigações por iniciativa própria, respeitado todos os direitos e garantias do cidadão, etc., etc., mas ele podia fazer essa investigação só nos casos, segundo o projeto original, em que houvesse risco de abuso de poder econômico ou político impactando nas investigações. Então seria como dizer, olha, para o Ministério Público investigar, tem que cumprir uma... Ou seja, uma amarra muito grande. Uma amarra, antes tem que desvencilhar essa amarra para poder investigar, senão seria uma investigação ilícita, irregular. Se essa redação original, se já estivesse valendo, grandes operações como Lava Jato e tantas outras... Todas seriam tidas como ilegais e não poderiam acontecer. Se superou isso, o relator tirou do atual substitutivo que ele apresentou, ou que está apresentando, mas já foi divulgado na comissão especial da Câmara que trata dessa matéria. Então é uma notícia boa, nós conseguimos avançar, pelo menos não colocar na lei essa restrição. Então o cidadão que está assistindo sabe que o Ministério Público ele pode investigar também, ou seja, se acontecer alguma coisa, não é só a delegacia que ele pode ter acesso. Isso. A notícia que não é muito boa é que o inquérito policial, que é um instrumento básico de investigação criminal no Brasil, e aí no modo particular de ver, no meu modo particular de ver, ele foi não modernizado, ele foi burocratizado. Se criou dentro de um mini processo dentro do inquérito policial. Nós vamos ter um delegado de polícia que faz às vezes de juiz na fase pré-processual, e que vai ficar lá, em vez de estar investigando, estar conduzindo uma investigação efetivamente, ele vai ficar num gabinete despachando processos. Porque são tantas as garantias trazidas para o bojo do inquérito policial, contraditório, etc., etc., acesso ilimitado aos advogados das questões que estão sendo apuradas, que o delegado vai ter que fazer um certo papel de juiz. E é isso que eles quiseram colocar no novo Código de Processo Penal. Isso vai tornar o inquérito, me parece, muito menos efetivo do que ele é hoje. Porque ele vai ser mais burocratizado, mais formalizado. E a participação do Ministério Público nessa parte investigativa? Eu acho que o Ministério Público ele não é um órgão que tem a sua vocação principal para a tarefa investigativa. As polícias, em geral, são treinadas, são vocacionadas para isso. Mas tem algum tipo de delito que exige a presença do Ministério Público sob pena de a investigação sossobrar. Vejam as questões essas que foram iniciadas e que estão quase todas elas umbilicalmente ligadas ao processo da Lava Jato. Se não tivesse a atuação firme da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, na coordenação daqueles trabalhos, muito provavelmente nós não tivéssemos alcançado o êxito que se alcançou nessas investigações. E a presença do Ministério Público ali foi fundamental para que isso acontecesse. Agora, até saindo um pouquinho dessa parte investigativa, já indo para a parte dos processos mesmo, né? Ou seja, o Dr. Jorge Hagi, que foi ministro-chefe da Controladoria Geral da União, que é esse órgão que faz o controle interno, né, no âmbito federal, de transparência, combate à corrupção,
Dr. Jorge Age, na época, ele disse a seguinte frase: em caso de acusados endinheirados, no Brasil os processos só chegam ao fim em menos de 20 anos se o acusado quiser. Essa frase foi dita em 2014. De lá para cá, você acredita que essa realidade mudou? Eu acredito que sim. E acredito que mudou a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em dar a possibilidade de execução provisória da pena criminal a partir do julgamento condenatório em segunda instância. Tá? Quando esse entendimento passou a vigorar, se reverteu, né, de uma forma muito visível a questão da protelação indefinida através de artimanhas, de recursos, aliás, recursos legais. Eu não estou querendo aqui jogar isso no colo dos advogados. O advogado tem que fazer todo o esforço para livrar o seu cliente. Ou seja, até a pessoa que está nos assistindo entender, ou seja, aquela pessoa foi investigada, foi denunciada pelo Ministério Público, teve o processo, o juiz condenou. Daquela condenação do juiz, que a gente fala em primeira instância, em primeiro grau, ela recorre para um tribunal, né? A partir da decisão daquele tribunal, já vai cumprir a pena. Mesmo com o processo ainda em andamento, tendo recursos para tribunais superiores, etc., já vai cumprir. Mesmo que se interponha recurso para tribunais superiores, esse entendimento autoriza, permite que se execute provisoriamente aquela decisão condenatória proferida por um tribunal. Tá? Isso dá outro grau de efetividade ao direito penal. Foi até o caso do ex-presidente Lula, né? Foi o caso do ex-presidente Lula, que é o caso mais conhecido. Né? Então, acho que nesse aspecto realmente nós avançamos. E o Código de Processo Penal reafirma essa possibilidade de fazer cumprir a decisão condenatória a partir da decisão de um tribunal. Então, acho que é mais um ponto que avançamos. Após o intervalo, vamos ver o que é então esse juízo de garantia, o que é essa inovação que está sendo trazida nesse âmbito lá na Câmara dos Deputados e também quais são as medidas que vêm sendo adotadas no Brasil diferentes da prisão. Ou seja, para não prender, o que o Estado vem fazendo? Já que não prender não adianta, soltar adianta, o que vem sendo feito? Acompanhe após o intervalo.